Fala galera, professor Eris Barros. Vamos lá, continuar aqui os comentários da Lei de Lavagem de Dinheiro, Lavagem de Capitais, tá? Lei 9613 de 98, tá? Em um vídeo passado, procura aqui no Instagram ou pelo YouTube, se você estiver no YouTube, né? Um vídeo anterior que eu introduzi a matéria bem bacana, tá? Agora eu vou falar do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais. Estou usando aqui, como norte, né? A minha apostila de legislação extravagante comentada. Vamos lá. Artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais. Primeiro ponto que eu quero conversar contigo é sobre o objeto jurídico. Qual é o bem protegido pela a lei de lavagem de capitais? É a ordem econômica e financeira. Tem um debate na doutrina se tem outros bens jurídicos, mas o que prevalece de fato é isso, tá? O bem jurídico protegido é a ordem econômica e financeira. O artigo 1º da lei, ele vai trazer o seguinte texto, ó. Ocultar ou dissimular, aí eu tenho a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade, tá? De bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, tá? Eu tenho aqui a conduta de ocultar ou dissimular. Ocultar ou dissimular. Perceba que eu estou tentando transformar aqueles bens, direitos e valores que são ilícitos em lícitos. Daí porque não configura lavagem de dinheiro. Por exemplo, se um traficante obteve 500 mil reais de lucro no tráfico, compra um apartamento e coloca em seu nome. Isso não é lavagem de dinheiro. Ele não está tentando ocultar, não está tentando dissimular a origem, a natureza. Ele foi apenas burro. Ora, se ele é investigado, se ele é conhecedor do tráfico e coloca esses bens em seu nome, obviamente que será muito fácil identificar. Se ele coloca em seu nome, não temos aí o crime de lavagem de dinheiro. Lembra, a intenção é distanciar, é quebrar a cadeia, né, de práticas de atos referentes à lavagem de capitais. Tá? Outro ponto. Se alguém pega um dinheiro, por exemplo, que obteve do tráfico e enterra, também não temos, pessoal, pelo amor de Deus, o crime de ocultar, né, a origem, não tem nada a ver. Se alguém pega um dinheiro obtido do tráfico e enterra o dinheiro, de fato ele ocultou o dinheiro. Mas o tipo penal não tem tipificação penal para enterrar dinheiro. Até porque a intenção é transformar o dinheiro ilícito em lícito. Se você enterra e depois desenterra, ele continua sendo ilícito, apenas sujo, tá? Portanto, duas observações iniciais. Terceira observação. Objetos materiais de outros crimes, como armas, drogas, eles também não são objetos materiais do crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque eles constituem crimes por si só. Por exemplo, tá? Ninguém é punido por ter um apartamento. Ninguém é punido por ter uma casa grande ou um carro. Logicamente que você tem que justificar de onde vem aquele bem. Agora, alguém pode ser punido por si só por ter uma arma de fogo ilegal? Pode. Droga? Pode. Portanto, ele vai responder pela tipificação do objeto material, seja tráfico ou seja porte ou posse ilegal de arma de fogo, tá? Vamos lá, comentado isso. Objeto material do crime é bens, direitos ou valores, de fato é bem abrangente, provenientes direto ou indiretamente de infração penal. Falei para você que essa infração penal é uma infração penal produtora. Quando a lei fala em infração penal, pode ser crime ou contravenção. Pode ser crime ou contravenção, desde que seja produtora. Beleza? Vamos lá. O crime de lavagem de capitais, ele é um crime acessório, ele é um crime parasitário. Por quê? Porque ele depende da existência de outro crime. Ele, cuidado, não depende do processo e julgamento desse crime anterior, mas ele depende da existência do crime. Só tem uma lavagem de dinheiro se uma conduta anterior, se um crime anterior produzir algum lucro, tá? Falamos, portanto, do crime autônomo, crime acessório, parasitário. Próximo tópico, elemento subjetivo, na sua página 62. O elemento subjetivo pode ser dolo ou culpa. Pode ser dolo, direto ou eventual. Repetindo, o elemento subjetivo apenas o dolo, direto ou eventual.
Tá? Não admite-se a forma culposa. Culposa não se admite. Professor, me dá um exemplo de dolo eventual. Nós temos a chamada teoria das instruções do avestruz ou teoria da cegueira deliberada. O que é isso? Isso aí é aplicado, né, para justificar o dolo eventual no crime de lavagem de capitais. Vou dar aqui um exemplo. Imagina só, por exemplo, que o vendedor de carros, em um mês ruim, bem ruim mesmo, em um sábado chuvoso, vendeu quase nada, e aí chega alguém para ele, sábado pela manhã, chuvoso, ele fudido, vendeu quase nada, chega um cara e fala, tem quantos carros no pátio? O vendedor fala, temos 10 carros, senhor, eu quero levar os 10. Aí o vendedor olha para ele, vai levar os 10? Como é que você vai pagar isso? Em dinheiro vivo, aí chega para ele e dá 10 sacos de dinheiro, contendo aí mais de R$1 milhão, deixa dinheiro lá, para quando os carros chegarem, já estarem comprados em seu nome. Meu amigo, alguma coisa tem errado aí. No mínimo, alguma coisa tem errado. Eu tenho aí a chamada teoria da cegueira deliberada, teoria das instruções do avestruz. Por que cegueira deliberada? Porque ele ignora a procedência daquele dinheiro, ignora a natureza, ele está pouco se lixando, ele está cagando para aquilo. Ou seja, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu quero é vender. Dolo eventual. Logicamente, pessoal, aqui o contexto, né, tem que ser analisado de forma mais aprofundada. É só um exemplo para você visualizar, tá? Portanto, dolo direto ou eventual, culpa não se admite, tá? Culpa não se admite. Sujeitos do crime, pode ser sujeito do crime, né? Ele é comum, qualquer pessoa pode praticar, tá? Não exige qualidade especial nenhuma, tá? Outro ponto que eu gosto de comentar com vocês é sobre o princípio da insignificância, tá? O Supremo já afirmou sim que é possível a aplicação de tal princípio nos crimes de lavagem de capitais, tá? É isso, tá aí comentado para você o artigo 1º da lei de lavagem de capitais. Vamos dar continuidade, tá? E aí temos o inciso, o parágrafo 1º, que contém os incisos, e aí eu vou chegar aqui na tentativa. O tipo penal vai dizer o seguinte, parágrafo 3º, tá? A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Lá no Código Penal, a tentativa será punida, né, com a pena correspondente à do crime consumado, com a diminuição de 1 a 2/3. Olha que interessante, que bizu feroz que eu vou dar para você. A tentativa tem uma diminuição de 1 a 2/3. Olha que legal. Quando eu falo de colaboração premiada, eu também tenho uma diminuição de pena. E a diminuição de pena, olha que legal, também é de 1 a 2/3. Também é de 1 a 2/3. E quando eu falo também, só pegar aqui para você o dispositivo legal, tá? Cadê? E quando eu falo de aumento de pena, olha que legal, quando eu falo de aumento de pena, quando o crime é praticado por organização criminosa, por intermédio de organização criminosa, eu tenho um aumento de pena de 1 a 2/3. Portanto, tentativa na lei de lavagem de capitais, aumento de pena de 1 a 2/3. Tá? Diminuição de pena para colaboração premiada também é de 1 a 2/3. E aqui o aumento de pena para a prática do crime envolvendo ali, por intermédio de organização criminosa, também de 1 a 2/3. Portanto, 1 a 2/3 para tentativa, para diminuição de pena e para aumento de pena, tá? Tentativa, 1 a 2/3, conforme o Código Penal. Beleza? Parágrafo 3º. Já no parágrafo 4º, eu vou ter o seguinte. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei, artigo 1º, né, forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Se há a lavagem de forma reiterada, eu tenho um aumento de pena de 1 a 2/3. Se ele é cometido por meio de organização criminosa, também tem um aumento de pena de 1 a 2/3. Lembra,
Organização criminosa, o conceito está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas de forma estruturada e ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou diretamente vantagem de qualquer natureza por meio da prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Portanto, esse é o conceito de organização criminosa. Cuidado, porque o aumento da pena de 1 a 2 terços é para se o crime for praticado por organização criminosa e não por associação criminosa, lá do 288 do Código Penal. Organização criminosa e não associação criminosa. Cuidado com isso, tá? Já vi questões de prova nesse sentido, tá? O parágrafo 5º da lei, ele vai tratar da colaboração premiada. E aqui ele vai dizer o seguinte texto, ó. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Aquele bizu feroz da redução do quantitativo da pena, né? E ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, né? Facultando ao juiz deixar de aplicar ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito, se o autor, coautor, partícipe colaborar espontaneamente. Cuidado com essa palavra. A lei de lavagem de capitais trouxe o termo espontaneamente. Eu tenho uma colaboração premiada lá na lei de organização criminosa. E lá a palavra é voluntariamente. E voluntário é diferente de espontâneo. Quando eu falo de voluntário, você age sem coação, porém você foi induzido e instigado por alguém. Mas você age sem coação, você age de forma livre. Quando eu falo de espontaneidade, eu falo de uma ação que partiu de você, é algo interno, de dentro para fora. Tá? É mais filosófico, né? Portanto, a espontaneidade é o mais. A voluntariedade é o menos. Na lei de organização criminosa, basta que seja voluntário, não obrigatoriamente espontâneo. Aqui a lei falou em espontaneamente. Cuidado com isso, tá? Tá aí, portanto, o que temos de importante, de mais importante na lei de lavagem de capitais, beleza? Não esquece, tá? Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal. Valeu, forte abraço.